Olá, boa noite. Este é o programa Entrevista Coletiva que está recebendo todos os candidatos que disputam a Prefeitura de Belo Horizonte. E como temos o maior número de interessados em comandar a capital mineira da história, estamos aí recebendo os candidatos também no programa Band Eleições, exibido toda quinta-feira ali por volta de meia-noite. Hoje estamos recebendo o candidato pelo PCdoB, o Adson Ribeiro. O Adson é formado em administração pública. Foi secretário executivo do Ministério do Esporte durante o governo Lula. Foi eleito deputado federal, assumindo uma vaga de suplente em 2015 e 2016. Foi ouvidor-geral do Estado de Minas Gerais e é presidente do PCdoB em Minas. Seja bem-vindo, candidato. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Nácia. Boa noite, Murilo. Bom, e também ao meu lado, como entrevistador, Murilo, que é o nosso diretor de jornalismo aqui da Band. Seja bem-vindo mais uma vez, Murilo. Boa noite, Nácia. Boa noite, candidato. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço. Candidato, a gente começa com uma pergunta de aquecimento, para o senhor ter a oportunidade de conversar diretamente com os eleitores de Belo Horizonte que estão nos acompanhando. Por que o senhor acredita ser o melhor candidato para a nossa capital para comandá-la nos próximos 4 anos? Olha, melhor seria uma resposta muito prepotente de minha parte. Eu me considero uma pessoa preparada, né? Eu sou formado em administração pública, eu fui secretário executivo do Ministério do Esporte, que é uma espécie se fosse no futebol, chamaria-se de volante, né? Que carrega a gestão interna de um ministério. Fui secretário aqui no Estado, além de ouvidor-geral, fui secretário de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais. E também uma experiência política, né? Desde a minha juventude, eu fui presidente da União Nacional dos Estudantes, da UNE, e também deputado federal. Então, eu me considero uma pessoa preparada. Não posso afirmar, seria uma prepotência minha dizer que eu sou o melhor candidato, né? Mas me julgo uma pessoa preparada no campo da esquerda para que a gente possa governar Belo Horizonte com outro olhar. Agora, candidato, desde 2015, 2016, vamos dizer, do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o Brasil vive uma polarização muito grande. E os partidos de esquerda vêm perdendo espaço, inclusive nas votações recentes. Por que não uma frente ampla de esquerda em Belo Horizonte? Porque os partidos não se uniram. Tradicionalmente, PT e PCdoB costumam lançar candidaturas juntos. Por que não? Porque esse ano, partidos de esquerda, cada um lançou a sua candidatura. Olha, eu acho que isso tem muitas razões, Murilo. Talvez a principal delas tenha sido uma reforma política aprovada no Congresso Nacional que terminou com as coligações para vereadores, né, que nós chamamos de proporcionais. Ao você terminar com essa possibilidade de coligação, você acaba exigindo dos partidos, além de lançarem as suas chapas próprias de vereadores, também terem as suas candidaturas majoritárias, né, à prefeitura. Agora, no caso do PCdoB, nós achamos que uma relação, ela tem que ser uma relação equilibrada, né? O PCdoB apoiou o ex-presidente Lula desde 1989. Aqui em Minas Gerais, nós apoiamos o PT nas eleições de 2010, de 2012, de 2016 e de 2018. Então, o problema de não haver uma aliança não é uma indisposição do PCdoB, é porque uma aliança pressupõe rodízios, né? E uma vez que esse rodízio não foi possível de ser construído, e como eu disse anteriormente, nós achamos que temos uma candidatura preparada para os embates de Belo Horizonte, para os desafios de Belo Horizonte, nós achamos por bem lançar uma candidatura própria. Eu fiquei muito honrado em ser o meu nome, esse candidato, para poder mostrar a Belo Horizonte as boas experiências que o PCdoB tem por onde passa. O PCdoB hoje governa o estado do Maranhão e faz diferença lá com o governador Flávio Dino, pagando, por exemplo, o maior piso salarial dos professores da rede pública. Nós dirigimos capitais do Nordeste, como o caso de Aracaju, cidades importantes como que tem 2 turnos. Por que em Belo Horizonte não lançar o nosso nome? No campo da esquerda, eu acho que o PCdoB é um partido que já governou grandes cidades e governa um estado como o Maranhão, tem essa experiência e tem um nome que tem um preparo para a gestão pública como o meu. Então, aliança não significa ser contra ou haver uma indisposição em relação ao PT. É porque se faz necessário o PCdoB também apresentar suas ideias, as suas propostas, o seu jeito de governar, e é isso que a gente tem procurado debater com a população de Belo Horizonte. Mas isso também estaria relacionado com a mudança na regra eleitoral de não permitir coligação para os cargos proporcionais, como no caso dos vereadores, e aí os partidos lançam seus candidatos à prefeitura para ter mais visibilidade no processo eleitoral? Olha, porque a votação para vereador, ela se dá com todos os votos que se dão nos candidatos de um mesmo partido ou no voto na legenda.
Se você tem um candidato a prefeito, você faz a propaganda em torno daquele partido, né? Se nós coligássemos, por exemplo, com o PT, ao você votar num prefeito, você vota num prefeito do PT. E ao votar na legenda, você vota na legenda do PT e não do PCdoB. E o PCdoB é diferente. Nós não somos nem o PT e nós não somos também o PSOL. Nós somos uma esquerda que se propõe a um novo tipo de debate, que se repagina, que procura fazer uma análise crítica de todo esse processo que o Brasil passou. Eu não acho razoável nós atribuirmos apenas à direita o golpe que a experiência de esquerda sofreu em 2016. Nós queremos debater profundamente as razões disso. O PCdoB quer ser uma esquerda que olhe para o futuro, né? Uma esquerda que... Mas qual é essa distinção o senhor faria hoje do PCdoB para um governo do PCdoB para um governo do PT, por exemplo? Qual seria a principal distinção, pensando, logicamente, no Executivo Municipal? Olha, a principal é que o PCdoB quer governar com outros partidos, com a Câmara Municipal, com os movimentos sociais, com os empresários, com os trabalhadores, com a cidade de Belo Horizonte. Uma segunda questão para nós muito importante é que nós acreditamos que o desafio do Brasil hoje, e não é diferente em Belo Horizonte, é um projeto de desenvolvimento econômico, que gera emprego, que gera riqueza. Muitas vezes a esquerda está muito apegada a temas comportamentais, né? Temas identitários, que são importantes também de serem debatidos, mas não podem ser a questão central. Talvez o que mais diferencia o PCdoB de outras correntes de esquerda é porque o PCdoB ele tem uma ligação clara histórica com todos esses movimentos sociais, mas o PCdoB está pensando num projeto de nação. A esquerda tirou do seu vocabulário o debate sobre emprego, sobre desenvolvimento econômico. Parece um pecado debater soberania nacional. A direita nos roubou a bandeira do Brasil e nós estamos dando isso de barato. Olha, a bandeira do Brasil e do patriotismo tem que ser de quem de fato defende a pátria, de que é fato quem defende o Brasil. Agora, o que o senhor fala chama a atenção no seguinte aspecto. Observando as campanhas que nós estamos vendo em rádio e TV, o senhor é um dos únicos representantes da esquerda que assume que é da esquerda na fala. Claro. A maioria dos outros partidos não menciona isso. E aí a pergunta para o senhor é, essa polarização que a gente viu já há tantas eleições seguidas entre esquerda e direita, o senhor não teme nada quando lança tão efetivamente a palavra esquerda na sua fala? Não tem medo de assustar aqueles que ficaram assustados no passado com a gestão do PT, por exemplo? Não, porque são coisas diferentes. Eu acho que numa democracia, Inácia, tem que haver a direita, tem que haver a esquerda e tem que haver o centro. E ainda, melhor ainda, é se houver rodízio de poder. O que não pode ocorrer no Brasil hoje é o avanço de forças que não são de direita, como o Bolsonaro. Ele é uma força fascista. O que o Bolsonaro quer é fechar o Congresso Nacional. O que ele quer é fechar o Supremo. O que ele quer é uma campanha de ódio contra homossexuais, contra negros, contra nordestinos. Olha, isso não é ser direita. Isso é fascismo. O que nós defendemos é que exista, de fato, as correntes políticas. Por que eu faço questão de dizer que eu sou de esquerda? Porque nós não podemos ficar na corda nesse ringue. Nós temos que debater as experiências positivas quando a esquerda governou. Nós não podemos demonizar a esquerda. Olha, que história é essa? É o Trump que está dizendo que os problemas do mundo é da esquerda. É o Bolsonaro que todo adversário dele ele diz que é esquerdopata, que é comunista. Tem uma geração, Inácia, que está, nesse momento, é adolescente, é jovem, que, por exemplo, acha que no Brasil não houve ditadura militar. Porque o voto do Bolsonaro foi saudando o brilhante Ustra, que foi o maior ditador, foi o maior torturador e assassino na ditadura. Ou seja, isso é uma fake news que parte agora da boca do presidente. Então eu acho que a minha campanha é aquela história. Existe vida após a eleição. A minha campanha ela cumpre um papel histórico. Enquanto outras correntes estão se escondendo, tiram símbolo, tiram cores, nós estamos ali para dizer o seguinte, olha, nós temos identidade. Isso não significa ser exclusivista. O Flávio Dino é governador do Maranhão, ele governa com 14 partidos políticos. Porque o que dá unidade à aliança não são as siglas partidárias, é a concordância com um projeto de governo. Ou seja, eu quero que as pessoas, concordando com um projeto de governo, me ajudem a governar, independentemente da sua coloração partidária. Agora, eu não posso omitir uma ideia, eu não posso omitir um posicionamento. Aliás, eu acho que os grandes problemas que Belo Horizonte enfrenta, nesse disparate que é o Calil com uma gestão medíocre liderar as pesquisas, é porque parte da esquerda foi para o governo dele, sem fazer nenhum debate político. Como a esquerda pode participar de um governo cujo slogan foi dizer o seguinte, eu não sou político, vamos acabar com os políticos. Esse foi o slogan do Calil em 2016. Chegou a vez de acabar com os políticos. Você acha que isso gera consciência nas pessoas?
Você acha que a gente constrói que sociedade baseada nesses valores? Então, eu acho que a minha campanha também ele tem esse objetivo. Quando a gente não dá nitidez a isso, quando as alianças são pragmáticas, quando as alianças são por cargos, são por favores imediatos, isso confunde a população. E esse preço é pago com valor alto. E o PCdoB não quer cair nesse jogo. Por isso, eu não faço isso de forma arrogante, mas eu faço de forma a esclarecer o eleitorado que existem ideologias diferentes, existem posicionamentos diferentes. E o posicionamento do PCdoB, que é um partido que vai completar 100 anos, que passou por era Vargas, que passou por ditadura militar, que teve muita gente assassinada. Você imagina que oportunista seria eu chegar numa campanha escondendo o que nós defendemos? Eu não conseguiria fazer uma campanha desse jeito. Deixa eu aproveitar que chegamos nesse ponto da conversa para chamar aqui, então, a primeira participação do nosso comentarista de política, o Orion Teixeira, que tem uma pergunta para você, candidato. Orion, por favor, faça a sua pergunta. Boa noite. Boa noite a todos. Watson, nas eleições presidenciais e estaduais passadas, prevaleceu um debate ideológico entre direita e esquerda, e assim também é no plano nacional. Ao contrário, a campanha municipal prioriza mais o debate da gestão administrativa local. Como é que você avalia esses dois debates e por que a campanha municipal não reproduziu esse debate ideológico? Olha, a primeira questão é que é impossível você fazer um debate programático com os 16 segundos que eu tenho. Por isso eu quero valorizar muito a Rede Bandeirantes, porque foi a única grande emissora que teve a coragem e o dever democrático e cívico de fazer um debate entre os candidatos. Porque eu tenho 16 segundos. Agora, as minhas redes estão lá para dizer o que eu penso. Eu desafio os outros adversários, candidatos, a estudarem e debaterem tão profundamente a cidade como eu debati e estudei. Eu estou propondo questões para o transporte baseado em estudos que eu realizei. Eu estou propondo questões para a educação baseadas em estudos e experiências de onde nós tivemos. Eu estou propondo saídas para a questão econômica, para a geração de emprego, por exemplo, baseada em convicções e em estudos sobre a macroeconomia, sobre a austeridade fiscal. Você veja bem o que está acontecendo em Belo Horizonte. O Calil deveria dizer para a população que ele está indicando um vice, as pessoas podem estar votando nele, quem vai governar é o vice. Porque o vice pode ser o prefeito em 2022, porque o Calil quer ser candidato a governador. Quem foi o vice do Calil? O vice do Calil foi o secretário do Aécio Neves, que introduziu aqui a chamada o choque de gestão, austeridade fiscal. O que é isso? Isso é você tirar os recursos de investimento público, é você estrangular os investimentos sociais para poder fazer reserva para remunerar os bancos, para dar garantias aos bancos, que é a chamada política neoliberal. Candidato, o senhor falou que estudou a cidade e tal, inclusive a questão do transporte. Sim. Que proposta é essa que o senhor tem para o transporte? A minha proposta para o transporte é muito objetiva. Eu quero criar um fundo municipal do transporte. Belo Horizonte é a única capital que o transporte não é subsidiado. Com recursos de onde? Eu vou tirar recursos dos aplicativos como a Uber, como já faz São Paulo e Paraná. Eu não sei se você sabe, São Paulo e Paraná taxa por quilômetro rodado, Uber e outros aplicativos. Nós vamos taxar aqui, além da Uber e outros aplicativos, pegar o recurso dos estacionamentos, sobretudo o rotativo, e vamos acrescentar ainda do orçamento próprio do município para constituir um fundo. Com esse fundo eu vou fazer o quê? Eu vou subsidiar o transporte para reduzir a tarifa. Para quanto, senhor? R$3,50. Nós vamos arrecadar com isso 40 milhões. Eu vou subsidiar para que a passagem... Não estou defendendo coisas como eu vi alguns candidatos dizerem, é tarifa zero. Não tem condição, só diz isso quem não conhece profundamente como funciona o transporte. Agora, eu provo que é possível chegar a R$3,50 o transporte, que é até uma redução de R$1. Essa redução impacta muito na renda das famílias. Belo Horizonte pode sair dessa lista de ter o transporte que mais impacta nas rendas das famílias, como é hoje. E estou propondo ainda o passe livre estudantil e a gratuidade aos domingos. Por quê? Porque aos domingos os ônibus são ociosos. Nós precisamos fazer que as pessoas tenham gratuidade não apenas para irem trabalhar, mas para terem acesso à cidade, para saírem do Barreiro e ir para o Parque Municipal. Quer dizer, quem tem carteira assinada não pagaria, seria isso? Eu não entro nisso de carteira assinada. Para mim, a gratuidade é aos domingos, porque a classe média e classe média alta, ela já tem o seu carro, ela não vai usar o ônibus. Quem usa ônibus é o trabalhador. Então, ela vai ter o transporte aos domingos grátis. E por que o estudante é grátis? Não é só porque eu fui presidente da União Nacional de Estudantes, não. Porque o estudante está numa fase de formação da vida. Eu tenho que dar condições a ele de acessar as bibliotecas da cidade, os teatros da cidade, os parques da cidade. Você vê uma juventude hoje do Barreiro, ela não consegue ir ao centro da cidade, porque é caro o transporte.
Então, isso é uma mesquinharia das grandes empresas. Então, eu não estou propondo tampar uma pedra na lua. Eu estou propondo algo muito concreto. Eu vou constituir um fundo taxando por quilômetro os aplicativos. A Uber, Murilo, é a maior empresa de transporte do mundo sem ter um carro. Ou seja, ótimo, a Uber tem que existir, é um bom serviço, não sou contra a Uber. Muito menos os trabalhadores que estão tendo seu justo rendimento sendo motoristas da Uber. O que eu quero é que ela ajude a pagar essa conta, para que o mais pobre, para que o trabalhador possa ter uma passagem mais barata. Então, eu estou defendendo muito objetivamente isso. Agora, eu vou dizer isso com 16 segundos? Eu só consigo dizer isso aqui, porque vocês me dão espaço para fazer um debate político. E o senhor se considera um bom negociador? Porque mexer com tantos contratos, por exemplo, no caso das concessionárias de transporte público, né, que tem ainda uma longevidade nesse contrato que está em vigor, como é que vai ser essa mudança? Justiça? É bom dizer que esse contrato foi assinado em 2008 e vai até 2028, né? Nós temos que respeitar contratos. Eu não estou aqui propondo dar um cavalo de pau. Agora, o que eu estou propondo é a prefeitura ter altivez. A prefeitura precisa auditar esses contratos para saber se esses contratos eles estão sendo abusivos ou não. Então, eu não vou dar um cavalo de pau, vou respeitar os contratos. Agora, eu vou criar esse fundo porque eu posso subsidiar o transporte. Sabe o que acontece? Eu dou um exemplo claro, quem está nos assistindo vai entender. É como se você chegasse no SUS para fazer um exame cardíaco e você pagasse. Por que você não paga? Porque você já paga seus impostos, senão você seria bitributado. O transporte é o único direito garantido em lei que quem financia esse direito é o próprio usuário. Então, isso não é justo. Então, as prefeituras elas precisam criar um fundo para tornar o transporte mais barato para quem usa o transporte. Belo Horizonte faz o contrário. Ou seja, quem financia exclusivamente o transporte é o usuário. Lhes pergunto, quem que é majoritariamente o usuário do transporte público em Belo Horizonte? São os ricos? Não são, são os trabalhadores. Então, nós precisamos fazer justiça com dinheiro que é público. Tá certo, a gente vai fazer uma pausa nessa conversa aqui no estúdio para chamar um intervalo rapidinho e dentro de instantes estaremos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje recebe o candidato à Prefeitura de BH pelo PCdoB, o Adson Ribeiro. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e hoje estamos recebendo o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PCdoB, o Adson Ribeiro. E para esquentar essa segunda rodada de perguntas, eu já vou chamar a participação do nosso comentarista de política, Orion Teixeira, que volta para fazer mais uma pergunta ao nosso convidado. Orion, é com você. Belo Horizonte tem uma dependência muito forte de obras federais, como a ampliação do metrô, por exemplo. Essa obra virou aí uma espécie de lenda urbana e nessa campanha uma obra fantasma, ninguém fala dela. Ela perdeu prioridade aí para destravar a imobilidade urbana? Não, acho que é uma obra prioritária. O problema é que o governo federal ele é um governo que tem uma secretaria do Ministério da Fazenda chamada Secretaria de Desinvestimento. Você imagina que você explicar para um país sério que o Brasil que desinveste, né? Então, ninguém tem expectativa de ter recurso federal para ampliar a obra do metrô com um governo como esse, com uma economia em frangalhos, com desemprego alto, uma crise econômica. Agora, eu acho que é uma obra essencial e nós vamos articular e precisar muito da bancada de deputados federais, da nossa bancada no Senado, para poder trazer esses recursos. E o senhor concorda, então, com esse decreto novo do presidente Jair Bolsonaro, que inseriu a obra do metrô de Belo Horizonte entre aquelas que podem ser privatizadas já no ano que vem? Esse decreto é um decreto mentiroso, não vai sair. Está fazendo isso porque houve um anúncio no passado dizendo que tinha incluído na linha 2, fruto de reparações com a Ferrovia Atlântica. Isso não vai existir. Então, ele incluiu um decreto, mas ele não tem nenhuma garantia de orçamento, muito menos de financeiro. Isso não sai dessa forma, só sai com articulação política da bancada federal, da bancada do Senado, para garantir isso no orçamento da União. Iniciativa privada, não? Talvez sim, se possa fazer uma parceria público-privada, mas isso não está no horizonte porque a iniciativa privada no Brasil hoje ela não tem segurança para investir. O Brasil, que investimento tem isso? Qual parceria público-privada foi feita em Belo Horizonte nos últimos 4 anos? Nenhuma. Candidato, o senhor falou da questão de geração de emprego e também de aquecer a economia. A gente pensando que o próximo prefeito vai pegar uma cidade extremamente fragilizada, pós-pandemia ou nem sabemos, talvez ainda durante uma pandemia, com o risco até de uma segunda onda. Como trabalhar esse conceito de geração de emprego e renda nesse contexto? Sendo que o município também tem limitações, né? Tem alguns tributos, o senhor pensa em isenção de tributos, redução? Não, o que eu penso objetivamente é inverter a lógica, como eu disse.
nós precisamos entender que a prefeitura não é uma empresa. A empresa tem lucro, a prefeitura tem que prestar o bom serviço. A prefeitura, em 2019, deixou de executar 194 milhões, que ficou no caixa. Sabe por quê? Porque há essa ortodoxia. Ou seja, é quase um pecado fazer investimento hoje. Eu quero mudar essa lógica. Eu quero usar esse recurso para poder fazer obras públicas. Porque se eu faço obras públicas, por exemplo, para contenção de enchentes, para casas em situação de risco, deslizamentos, programa de moradia, eu estou gerando emprego de mão de obra. Se eu estou gerando emprego na construção civil, eu estou aquecendo a economia. Mas essas obras estão previstas agora com o acordo que a prefeitura fechou com a Caixa Econômica. Sim, mas ela fez isso depois de 4 anos. Eu vou continuar essas obras, que são 230 milhões, e quanto a prefeitura pode contrair de novos empréstimos? Mas quais seriam essas novas obras? Pois é, deixa eu acrescentar. São essas as obras às quais o senhor se refere no plano de governo? Obras públicas com grande impacto social, seriam essas? Posso dar um exemplo para vocês, para ficar claro para quem está nos assistindo. Belo Horizonte tinha antes da pandemia 3.600 crianças de 0 a 3 anos fora das creches. Para eu universalizar o acesso à creche, eu preciso construir escola municipal de educação infantil. Onde é que eu vou pôr essas crianças? Isso é obra. Para eu resolver o problema de macrodrenagem, eu tenho que fazer obra. Para eu resolver o problema de mobilidade urbana, que não precisa ser só metrô, como disse o Orion, mas pode ser veículo leve sobre trilho, que é bem mais barato, por exemplo, para fazer a ligação Lagoinha-Savassi. Eu preciso fazer obra. Onde estão esses recursos? Não estão no caixa da prefeitura, claro, em que pese 200 milhões não ter sido executados em 2019. Esses recursos estão na possibilidade que o Ministério da Fazenda concede aos municípios no que tange a obtenção desses empréstimos e financiamentos. Por que a prefeitura não faz isso? Porque a lógica dela é manter o caixa da prefeitura no azul e a situação da população no vermelho. Eu quero mudar isso. Eu quero usar a minha possibilidade. Se eu posso contratar mais pessoas, eu quero contratar mais pessoas, dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal. O senhor fala construir escola, mas escola tem servente, tem a cantineira, tem professores. Claro, é por isso que eu estou dizendo. E nós temos que fazer a economia geral. Se eu não... Cada real que nós investimos, por exemplo, num programa, pega um programa de transferência de renda, que muitos têm dito, como foi o Bolsa Família. Cada real aplicado no Bolsa Família, ele gera 2 outros reais na economia. Porque ninguém com um programa desse gasta esse dinheiro em Nova York, ou na Disneylandia, ou em Paris. Ele gasta esse dinheiro no sacolão do bairro. Eu preciso destravar. O problema é que Belo Horizonte está vivendo, ela está perdendo posições para outras capitais, porque tem uma visão provinciana. Ela não consegue, ela enxerga a árvore, mas não consegue enxergar a floresta. Nós precisamos ter articulação política junto, inclusive, a organismos internacionais, junto a buscar nova... Que grande indústria se instalou em Belo Horizonte nos últimos anos? Nós ficamos falando em quê? Quem se instalou aqui? Quais os negócios foram feitos em Belo Horizonte? Então, nós precisamos retomar. O Calil se gaba agora de, no final dos seus 4 anos, ter conseguido com a Caixa 230 milhões para fazer a obra da Vilarinho. Parabéns. Por que não conseguiu 1 bilhão nos 4 anos? Por que não enfrentou esse problema de frente? É isso que nós estamos propondo, para gerar emprego e, ao gerar emprego, fazer a economia do município voltar a crescer. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala de potencializar aí o trabalho e a ação das empresas públicas, como BH Trânsito, Decap, Prodabel. Como é que seria isso? Por exemplo, ela prestando serviços para outros municípios, para o governo do estado. Nós temos, por exemplo, 1.000 quilômetros de internet cabeada. A Prodabel é uma referência entre empresas públicas no país. Isso não está a serviço, por exemplo, de incentivar pequenos negócios, internet em lojas, internet em pequenas e microempresas. Nós precisamos fazer dessas empresas empresas que possam gerarem dividendos para o município, para que o município possa ter mais investimentos. Isso significa aumentar muito a folha de pagamento de Belo Horizonte? Porque vai precisar de mais pessoas contratadas. Não, ao contrário, elas precisam ser mais eficientes, elas precisam ter essa lógica. Ou seja, então, o senhor percebe ineficiência pela sua experiência como gestor público? Qual é a lógica hoje de desenvolvimento econômico da cidade de Belo Horizonte? Para onde Belo Horizonte vai? Nós vamos para onde? Nós vamos ter uma cidade de serviços, como nós estamos hoje? Serviço e comércio, comércio. Então, se vier mais uma onda da pandemia, nós vamos ter que fechar, porque nós não somos irresponsáveis. Então, a economia vai quebrar. Mas não temos espaço para a indústria, por outro lado. Temos para a indústria, a química fina, para a indústria de grandes componentes com valor agregado. Minas Gerais, isso que eu digo, o Zema, o Calil, essa turma que foi eleita na antipolítica, eles precisam entender que administrar a coisa pública é diferente de administrar a iniciativa privada. Nós precisamos achar esses caminhos. Nós precisamos fazer Belo Horizonte pensar maior, ou seja, ter investimentos para que a gente possa... Por exemplo, o que nós usamos hoje é uma parceria com a FMG, nós temos a BH Tech.
Ou seja, enquanto Minas achar que a nossa saída é exportar minério de ferro e café... Que surte os seus efeitos, né, candidato? O senhor acabou de citar o BHTEC, que é um parque tecnológico da UFMG. aqui. E qual a parceria do BHTEC com a Prefeitura de Belo Horizonte? Nós usamos bem essa parceria? Existe essa parceria? Como nós usamos a inteligência do UFMG, que é a 5ª universidade da América Latina? Nós não usamos. Nós estamos com uma lógica em Minas que é exportar minério de ferro. Aí estamos acabando com inclusive com as nossas serras. Nós estamos com a lógica que eu tenho que exportar café. Bacana, você vai exportar um navio de minério de ferro e vai comprar um componente desse tamanho com valor agregado e pagar o mesmo valor. Agora, então, isso é um desafio tecnológico, isso que eu estou querendo dizer. O senhor falou de parcerias com o governo federal para grandes obras, mas caso o senhor seja eleito, o senhor pega 2 anos antes de governo Bolsonaro, um governo que você classificou como fascista. Espero os seus últimos 2 anos. Pois é, mas como negociar recursos para o município com um governo que você acabou de classificar como fascista? Murilo, o senhor não vai sofrer represálias desse governo? Mas quem disse que o dinheiro é do Bolsonaro? O dinheiro é do contribuinte. Mas a gente sabe como funciona, né, candidato? Não, acabou a eleição. Então ele vai ter que dizer para o segundo eleitorado do país, que é Minas Gerais, e para uma das maiores capitais, que ele está vetando politicamente a cidade. Mas você tem alguma dúvida que ele faria? Não sei. Ele veta hoje porque não é só isso não. Ele veta hoje porque a economia brasileira tem crise, uma crise provocada por ele e pelo Paulo Guedes, com desemprego de 14%, com a indústria derretendo. Essa é a crise econômica. Não é porque ele não quer investir. Ele não investe porque a economia do Brasil está ladeira abaixo. Agora, passada a eleição, ele tem que respeitar Belo Horizonte. Eu vou dizer o seguinte... Candidato, o senhor também terá 2 anos de Romeu Zema. Como é que será essa relação também? O Romeu Zema não fala, o Romeu Zema é uma tragédia. O Estado de Minas Gerais, ele não mostrou a que veio. Ele fala que ia dar um choque, revolucionar a gestão de Minas Gerais. Está aqui, os servidores não sabem se vão receber o 13º. Agora, o que eu estou querendo dizer... Graças do governo Pimentel, que e o outros partido governos. apoiou. Não, e mais, que quem fez o choque de gestão e colocou as finanças do Estado em crise foi o Aécio Neves, o Anastasia, que construíram, por exemplo, um centro administrativo com um elefante branco. E isso vem se acumulando. Agora, o que eu estou querendo dizer é que o dinheiro não é do Bolsonaro, ele tem que respeitar Belo Horizonte. Essa história de que eu tenho que ter um prefeito aliado do mesmo partido do governador e do mesmo partido do presidente da República, isso é mentira. Você precisa ter altivez política. Ninguém te respeita se você negociar de joelhos. Te respeita se você tiver seriedade, se você tiver força, se você tiver projeto. E é isso que nós vamos ter. E ele vai ter que respeitar, não o Adson Ribeiro, prefeito, ele vai ter que respeitar Belo Horizonte. Candidato, chegamos ao fim do nosso tempo aí, que é um programa longo, né? Uma oportunidade boa para o senhor conversar com o eleitorado. E eu agradeço a sua presença por estar aqui conosco. Boa sorte na campanha. Nasce, eu que agradeço a você, ao Murilo, ao Orion e a todos que nos acompanharam. Mais uma vez, a Band dá esse exemplo democrático de abrir espaço para todos os candidatos aqui exporem as suas ideias. Verdade, é assim que a Band trabalha. Obrigada, viu, Murilo, mais uma vez. Obrigado, Inácia. Obrigado, candidato. Boa sorte na sua caminhada. Obrigado. Bom, ficamos por aqui. Espero que esse programa tenha sido útil para você dentro dessa leva que nós temos de entrevistar todos os 15 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Você pode rever e compartilhar todas essas entrevistas que estamos realizando com todos eles, acessando o nosso YouTube ou então o Facebook, no nosso perfil TV Band Minas. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem.